Olá, pessoal. Eu sou Cleide Duarte. E eu, Rosilene Tomás. Hoje, nós vamos fazer um trabalho em conjunto. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de triângulos. Vamos conhecer os pontos notáveis de um triângulo. Por que esse título, Pontos Notáveis de um Triângulo? Porque os conhecimentos adquiridos aqui vão ser fundamentais para dar continuidade ao nosso estudo de matemática no ensino fundamental e médio. Vamos lá! Veja, nós temos o baricentro. É o primeiro ponto notável de um triângulo. O que é o baricentro? São segmentos que têm um vértice, que tem uma extremidade no vértice do triângulo e a outra extremidade na metade do lado oposto a este vértice. Vamos ver com a professora Rosilene o desenho. Muito bem, pessoal. A professora Cleide colocou que o baricentro, que é o encontro é o equilíbrio do triângulo. O que nós vamos fazer? Nós vamos traçar a mediatriz, dividir o lado ao meio. O que nós podemos fazer? Uma dica para vocês. A ponta seca do compasso no vértice A, você vai fazer uma abertura um pouco a mais da metade, traça um arco acima, outro abaixo. No ponto C, com a mesma abertura, o encontro dos arcos. Para você não se perder, você vai unir esse encontro dos arcos, que você fez acima e abaixo. Então, você uniu, dividiu o lado AC ao meio, nós vamos colocar aqui ponto 1. Nós vamos fazer a mesma coisa com o lado AB. Compasso no ponto A, uma abertura um pouco a mais da metade, um arco acima, outro abaixo. No ponto B, o encontro dos arcos. Vamos unir o encontro dos arcos. Um ponto acima, outro abaixo. Muito bem. Aqui nós temos o nosso ponto 2, P1 e P2. Por último, a minha base aqui, BC, coloco o compasso no ponto B, sempre um pouco a mais da metade, a mediatriz, ponto médio. Um arco acima, outro abaixo. No ponto C, o encontro dos arcos. Novamente, vamos unir o encontro dos arcos, ok? Fazendo isso, é bom com lápis, né? Eu estou fazendo com canetinha, porque vocês precisam visualizar. Nós temos o ponto 3. Então, eu tenho o ponto médio do lado AC, o ponto médio do lado AB e o ponto médio do lado BC. O que nós vamos fazer? Nós vamos unir com o vértice oposto. Ó, o 1, o vértice oposto, é o B. O 2, o oposto, é o C. E o 3, o vértice oposto, é o A. Com isso, nós conseguimos o baricentro. O ponto de equilíbrio desse triângulo, ele se encontra justamente aqui. Ok, Cleide? Ok, Rose. Obrigada. Então, o primeiro ponto notável foi o baricentro. Vamos ao próximo. A interseção das alturas, que nós vamos ter o ortocentro. A altura de um triângulo é um segmento que tem extremidade em um dos vértices do triângulo e a outra na reta suporte ao lado oposto a este vértice, formando um ângulo de 90 graus. Vamos ver com a professora Rosilene a construção do ortocentro. Muito bem. O ortocentro, como a professora Cleide disse, é o encontro das alturas. Pessoal, lembrando que a altura, ela sempre parte do vértice e é um segmento perpendicular ao lado oposto. Então, eu vou colocar o meu compasso no ponto A e vou traçar uma reta perpendicular. Uma abertura qualquer próxima
dessa base aqui. Aí eu vou traçar, vou criar aqui o ponto 1 e o ponto 2, a intersecção aqui no lado BC. Compasso no ponto 1, eu vou até o ponto 2. Vou traçar um arco. Lembra que o outro foi acima e abaixo? Aqui é só abaixo ou acima, porque eu tenho o vértice A como apoio. Então, do 1 ao 2, do 2 ao 1, o encontro dos arcos. Eu vou unir o encontro dos arcos aqui. E nós temos essa união aqui, eu vou criar um ângulo de 90 graus. Eu posso ir até o final, tá? Mas como eu estou com a canetinha, para não misturar os segmentos. Então, o primeiro eu já tenho. Agora, o meu vértice C, ou vértice B, o lado oposto dele é AC. Uma abertura um pouco acima do lado. Eu vou traçar o meu arco. Olha só, um arco eu consegui a projeção no lado. O outro eu não consegui. O que eu vou fazer? Eu vou prolongar o meu lado AC. Pessoal, esse prolongamento, ele tem que ser pontilhado, porque, na realidade, eu estou prolongando algo que já tem o final aqui. Então, essa reta aqui vai ser simplesmente suporte para a construção da minha perpendicular. Então, da mesma forma, compasso no ponto 1, eu vou até o ponto 2, um arco abaixo ou acima. No ponto 2, o encontro dos arcos. O que eu vou fazer? Eu vou unir esse encontro dos arcos com o meu vértice. Então, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, tá? Aqui, aí eu vou passar a minha canetinha. E o que eu tenho aqui? Eu tenho nessa base aqui o meu ângulo de 90 graus, tá certo? Então, o que nós fizemos? Nós criamos no lado AC e no lado BC. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa no lado AB. Compasso no ponto C, o vértice oposto ao lado que eu quero, uma abertura um pouco a mais da reta. Ó, aconteceu a mesma coisa, tá vendo? Eu tenho o meu ponto 1 sobre o lado, e o meu ponto 2, eu vou ter que fazer o quê? Prolongar, porém, esse prolongamento, não esqueça que tem que ser pontilhado, porque ele não existe. É um suporte. Então, aqui eu tenho o meu ponto 2. E nós temos aqui o mesmo processo. Do 1 ao 2, um arco acima. Do 2 ao ponto 1, ou do 1 ao ponto 2, o encontro dos arcos. O que eu vou fazer? Eu vou unir o encontro dos arcos com o ponto C. Olha que interessante, pessoal. Ó, fiz a união. Aqui, com a minha canetinha, eu vou reforçar. Tá vendo? A base sempre perpendicular. Olha o encontro aqui. Esse encontro aqui é o encontro das alturas, que ele chama ortocentro. Tá vendo? Perpendicular à base AB, BC, AC, e aqui eu tenho o encontro das alturas. Com você, Cleide. Obrigada, Rose. Que lindo desenho geométrico, né? Muito bonito. Vamos dar continuidade agora e vamos ver o próximo ponto de intersecção. Nós temos o incentro. O que é o incentro? As bissetrizes de um triângulo são os segmentos que dividem os ângulos internos ao meio. Então, o encontro dessas bissetrizes é que vai determinar o incentro. E a professora Rosilene vai demonstrar para a gente como fazer este desenho. Muito bem. Pessoal, é simples e eu gostaria que vocês depois treinassem em casa, tá? O incentro, o que a professora Cleide falou? É o encontro das bissetrizes. E a bissetriz é um segmento de reta que divide o ângulo ao meio. Então, como que nós podemos fazer isso? Observe que nós já estamos com os triângulos prontos, mas você pode construir um triângulo qualquer.
coloca o compasso no vértice A e faz uma abertura qualquer. Puxa um arco. Você vai criar o ponto 1 e 2. Você pode usar a mesma abertura para os outros vértices. Aqui no ponto C, B e aqui no ponto C. Vou criar o ponto 1 e 2. Professora Rosilene, essa abertura ela tem que ser a mesma? Não. Você poderia ter fechado o compasso e feito a outra abertura. Aqui eu aproveitei. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho 1 e 2 em todos os vértices. Compasso no ponto 1, eu vou até, do 1 ao 2 ou do 2 ao 1. Vou colocar no 2 ao ponto 1 e vou fazer um arco à frente ou depois do vértice. Aqui, ó, vai coincidir com o vértice A. Então, um arco à frente. No ponto 1, o encontro dos arcos. Para você não se perder, o que você vai fazer? Você vai unir o ponto A com o encontro dos vértices. Aqui. Já eu mostro para vocês. Agora, no B, do ponto 1 ao ponto 2, um arco à frente. No ponto 2, o encontro dos arcos. O que nós vamos fazer? Vamos unir o vértice com o encontro dos arcos. Pessoal, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dividindo o ângulo ao meio. E, por último, meu vértice C, compasso no ponto 1, eu vou até o ponto 3, um arco à frente. No ponto 3, eu coloquei 3, tá, pessoal? Mas isso aí não altera, não. O encontro dos arcos. Eu posso colocar aqui 2, ó, porque eu estava vindo com 1, 2, 1, 2. Do 1 ao 2, do 2 ao 1. Eu vou unir o encontro dos arcos com o meu vértice. Como eu passei caneta, deu uma diferença pouca, mas nós vamos conseguir. Certo? Esse é meu incentro. Para você verificar, dependendo do compasso, se tiver algum movimento, ele pode dar diferente. Mas vamos lá, colocar o compasso no incentro, que é o encontro das bissetrizes, e eu vou até tangenciar o lado, ó, tocar o lado AB, o lado BC, está dando uma diferençazinha, vamos lá, aqui e aqui. Então, vai passar um pouquinho, mas vocês vão treinar em casa. Ó. Então, olha só. Esse é meu incentro. E sempre o incentro, ele tem uma circunferência inscrita, ou seja, a circunferência tangencia. Então, vamos prestar bastante atenção que qualquer movimento no compasso, a gente consegue observar que ela passa um pouquinho. Para quem está começando, isso é normal. E desenho geométrico é treino, ok? Cleide, vamos lá então, Rosilene. O nosso próximo ponto, né, é o circocentro. O que é o circocentro? O circocentro é o encontro das mediatrizes, um ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo. E o que é a mediatriz? Um segmento que divide um outro segmento, ou uma semirreta, né, ao meio. Vamos lá com a professora Rosilene fazer a construção do circocentro. Muito bem. Nós vamos traçar a mediatriz, que a professora Cleide falou. Mediatriz é um segmento de reta que divide outro segmento ao meio. Então, compasso no ponto A, um pouco a mais da metade. Gente, olha só. Se a metade seria aqui, ó, eu vou fazer uma abertura um pouco a mais, tá? Deixa eu virar aqui. Aqui, ó, mais ou menos a metade. Eu vou fazer uma abertura um pouco maior. Compasso no ponto A, uma abertura um pouco a mais da metade, um arco acima, outro abaixo. No ponto B, o encontro dos arcos. Então, nós vamos fazer aqui o encontro dos arcos. Eu vou colocar aqui a lápis, porque a canetinha acaba engrossando um pouco esse segmento.
Agora, mesma coisa. Compasso no ponto A, um pouco a mais da metade. Um arco acima, outro abaixo. Tem aluno que faz até a circunferência, tá? Mas aí acaba misturando os arcos. No ponto C, o encontro dos arcos. Então, eu vou unir o encontro dos arcos. Muita atenção para você não unir com um arco diferente. Agora está faltando a mediatriz do BC. Compasso no ponto B, uma abertura um pouco a mais da metade, um arco acima, outro abaixo. No ponto C, o encontro dos arcos. Nós vamos unir o encontro dos arcos, que, olha só, coincidiu. Aqui é o meu circuncentro. Vocês lembram que o incentro, a circunferência, é inscrita? Agora, o circuncentro, o que vai acontecer com esse ponto de encontro? Eu vou colocar o meu compasso nesse ponto de encontro e vou tocar todos os vértices do triângulo A, o B e o C. Vou traçar uma circunferência. Na circunferência inscrita, o lado vai tangenciar a circunferência, vai tocar a circunferência. Na circunscrita, olha o que acontece. A circunferência é interna, aqui é externa. O ponto comum entre a circunferência e o triângulo são os vértices. Então, esse ponto aqui, este pontinho aqui, é o circuncentro, o encontro das mediatrizes. Ok, Cleide? Ok, Rose, muito obrigada. Nada. Vocês viram, né, como é bonito o desenho geométrico. Eu espero que vocês tenham gostado. E para acessar a plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. E uma dica, reveja esta aula, faça os desenhos, envie foto para o seu professor. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.